Fusões, aquisições ou até tomar investimento no negócio pode ser uma oportunidade game changer nessa empresa. E hoje a gente vai falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. De fato, fusões e aquisições podem, como o Daniel já colocou, serem absolutamente game changer para os negócios. Entretanto, a gente vê pouco disso aqui no Brasil por nós não termos isso muito forte na nossa cultura, né? Se você busca ali um benchmark, por exemplo, com os Estados Unidos, você vai perceber que o M&A lá é feito de forma muito mais regular e de forma muito mais recorrente. Isso porque ele traz uma série de benefícios. E hoje, nesse papo, a gente quer basicamente explorar 3 grandes tópicos a respeito dessa temática. Quais as motivações que levam os empreendedores a fazerem um M&A, quais os cuidados que eles têm que tomar dentro desse processo e também qual o time ideal para cada negócio, o que ele deve levar em consideração durante essa estratégia. Então, para a gente fatiar esse nosso assunto nesses 3 cenários, fusões, aquisições e tomadas de investimento. As fusões geralmente acontecem entre players mais equivalentes em prol de um cenário terceiro, né? Muitas empresas que podem se fundir para atingir um objetivo em comum. As aquisições, elas geralmente envolvem um player menor frente a um player muito maior. Recentemente a gente teve a aquisição da plataforma Tech pela Nubank e foi o que foi chamado de acqui-hiring, né? Que a motivação da Nubank em adquirir essa empresa, em absorver essa empresa, estava focado na mão de obra. E existem os cenários de investimentos, em que fundos privados podem injetar capital na empresa em troca de equity, de participação no negócio, para caminhar para um objetivo maior, seja com mais tempo, com mais recurso, adequado ao objetivo de crescimento dessa empresa. E uma questão fundamental são as motivações. O que a gente tem que ter em vista para dar esse passo? Exato. Bom, em linhas gerais, né, as motivações para fazer um M&A, elas podem ser várias. E isso vai depender muito do objetivo da empresa com aquela fusão ou com aquela aquisição. Quando a gente pensa em M&A, uma das principais motivações ela está muito pautada na ideia de expansão operacional mais facilitada. Imaginem vocês, por exemplo, que num cenário de fusão de players de porte parecido, como o Daniel colocou, as empresas elas já estão consolidadas de certa forma, cada uma delas já tem uma praça, já tem uma operação que funciona. E aí a ideia de se fundir é justamente para aumentar, né, esse share, fazer com que elas tenham mais de um mesmo mercado, sem necessariamente passar por todo aquele ônus de crescimento, já que a gente sabe que crescer, né, de forma mais autônoma, sem usar, por exemplo, o M&A como uma estratégia, é bastante difícil, principalmente no Brasil. Exatamente. E muitas dessas oportunidades vão estar pautadas no timing, no tempo desse lifetime da empresa, dessa jornada da empresa. A gente sabe que é muito comum empresas que têm uma proposta muito inovadora contarem com investimentos para fazer a grande promoção desse negócio. E em negócios que se tornam unicórnios, é bem comum a gente ver esse aspecto. Vale do Silício, enfim, está cheio de oportunidades para a gente entender como um investimento pode alavancar essa empresa. Agora, o aspecto de timing é muito maior do que isso. Por quê? Pode ser uma boa oportunidade de fusão, aquisição ou tomar investimento para uma empresa razoavelmente madura, do qual já provou várias hipóteses naturais do negócio e, como o Robiati falou, vão ser um impulsionador para o crescimento desse negócio. Muitas vezes, a própria oportunidade de fusão e aquisição acontece porque a empresa está quebrando. Exatamente. Porque tem um passivo muito grande, porque tem um problema vigente e a oportunidade de ser adquirido é alguém tomar os meus problemas e resolver esse passivo que o negócio acabou gerando. E também existe o cenário de quando não tomar um investimento muito cedo, né? Gustavo Caetano, já vi ele defender sobre os aspectos que ele viveu na Sambatec, de que o momento do investimento pode tirar da mão do empreendedor fundador boa parte do equity dessa empresa. E o quanto o empreendedor está disposto a abrir mão da sua parte do negócio em prol do crescimento do negócio é um aspecto muito importante que também entra no momento em que isso pode acontecer, nesse timing, né? É isso aí, né? Diferente de outras estratégias, né? Porque de fato o M&A ele é uma estratégia de crescimento para a empresa, mas diferente de outras, ela precisa ser bastante assertiva. Como a gente já falou, né? Se a gente de repente está pensando, né? Se as empresas estão pensando em aumentar a participação delas no mercado, pode ser sim uma boa decisão, desde que tomado com o timing correto. E a respeito do timing, existem ainda alguns outros fatores que a gente quer explorar, mas para além disso, né? Observando essa questão de motivações e timing também,
também, né, uma das motivações pelas quais as empresas têm feito aquisições hoje em dia é justamente um dos primeiros pontos que você trouxe, que é a aquisição de pessoas já preparadas, né, de mão de obra qualificada, e essa pode ser, sem dúvida nenhuma, né, um dos grandes motivos para fazer essa aquisição. Além disso, né, um outro aspecto que é importante observar é o ganho sinérgico, né? Imaginem, por exemplo, que não são dois players de mesmo segmento ou que executam, né, operações, ou que têm suas operações iguais, por exemplo, que executam atividades semelhantes, e aí pode existir um ganho sinérgico, né? Para que vocês tenham uma noção e exemplificando melhor o que eu quero dizer aqui, a gente tem um case brasileiro fazendo isso de forma muito excepcional, com muita maestria, que é o próprio Magazine Luiza. Ao longo dos últimos meses, aí, a varejista fez aproximadamente 8 aquisições e não necessariamente de players de mesmo porte ou mesmo segmento, mas pensando no ganho sinérgico que essas aquisições vão trazer para a empresa. Então, a ideia de aquisição, né, de merge and acquisition, está muito relacionada a isso, a você olhar para o futuro da tua empresa, você ter uma boa projeção, entender onde você quer chegar e entender a partir dali quais parcerias, aquisições ou fusões vale a pena tomar para si, para garantir que aquele crescimento aconteça de forma mais rápida ou mais segura. Exatamente. E o terceiro ponto, né, dos cuidados, onde que a gente pode errar nisso, né? E primeiro, tá? A gente não pode esquecer de que a fusão, a aquisição ou tomar um investimento deve colaborar para os objetivos do negócio. Seja o objetivo de crescimento, seja o objetivo de não quebrar ou de não morrer essa empresa, mas que vai colaborar nesse objetivo. E a gente tem que entender como pré-requisito de que esse ganho sinérgico que a gente vê no Magazine Luiza, que foi dito agora pelo Robiati, faz grande parte dessa fusão, dessa aquisição. E se você tem uma empresa hoje que avalia que, olha, se eu me fundir com o meu concorrente eu vou ganhar mais praça, ou se eu adquirir uma empresa que tem já um portfólio, já uma carteira, que é um serviço ou produto adjacente, uma solução adjacente à minha, eu vou ganhar mercado e vou caminhar para crescer a minha marca dentro desse mercado que eu atuo. Eu acho que é um pouco do que a Magazine Luiza vislumbra com essas recentes aquisições. Ao mesmo tempo que a gente não pode mascarar objetivos numa oportunidade de fusão, principalmente que compete em investimentos também, né? Vamos dizer, a gente funda uma empresa, essa empresa fica sexy, investidores veem que, olha, é uma boa oportunidade de eu ter um upside do meu investimento. Muito importante isso. Todo investimento, toda aquisição, toda fusão vai ter um objetivo claro de ter um retorno com isso. E quando a gente fala de investimentos, esse é o ponto-chave. Então eu não posso, como cotista de uma empresa, eu e o Robiati que somos sócios aqui, a gente não pode vislumbrar uma oportunidade de fusão da V4 Company ou para que a gente encontre um evento de liquidez nisso. Pode ter liquidez numa fusão? Absolutamente. Embora eu não possa mascarar o meu objetivo de tomar um recurso porque eu particularmente quero liquidar essa minha equity nessa oportunidade. Se isso for acontecer, isso deve ser algo claramente declarado e deve fazer parte dos aspectos que vão gerir essa aquisição, essa fusão, né? Tanto que se a aquisição, né, ou a fusão ela acontecer vinda de um player que já tem um pouco mais de expertise no tema ou de que está sendo minimamente bem auxiliado nessa dinâmica, já vai existir uma amarração, como o Daniel falou, de cash in, cash out. Então, desse deal aqui que a gente está fazendo, quanto do dinheiro de fato fica no business, quanto sai para ser dividido entre os sócios ou qualquer coisa nessa linha de raciocínio, isso já vai vir muito bem amarrado. E para além disso, né, que vale a pena ficar atento, porque é fundamental, a gente tem outros aspectos que valem a pena que você tenha cuidado também, né? Imagine, por exemplo, que você está numa situação de aquisição de uma outra empresa, e aí a gente não vai entrar nos méritos de se diferente do teu core ou não, mas você está num processo de aquisição e aí existe uma dinâmica de cap table que é importante que você fique atento, né? Ou seja, do total de ações que existem disponíveis, quanto você está disposto a abrir mão e quanto aquelas novas pessoas que vão fazer parte do teu negócio, seja em cargos executivos ou não, elas passam a ter. E aí é importante que quando a gente fala dessa distribuição das ações, do equity da empresa, é importante que exista sim equilíbrio, mas de que exista de certa forma uma cadeia de comando. É importante que exista controladoria e é importante que essas classes de ações elas tenham privilégios e responsabilidades bastante claras. Exatamente. Assim, esse tema é complexo o suficiente. Esse tema é muito complexo e não vai caber num vídeo aqui do Verdade Nua e Crua todas as questões que envolvem o M&A. E tem outras coisas que a gente nem bateu fundo, como o próprio cálculo de valuation da empresa, o quanto que esse dinheiro que pode entrar na empresa
ele vai ser um smart money, alguém que sabe gastar essa grana em prol do teu objetivo, ou vai ser dinheiro por dinheiro? O quanto que esse recurso que entra e que toma de ações vai ser um dinheiro caro ou barato? Quais são as outras pautas subjetivas que vão fazer lugar nessa negociação? E isso é uma questão que a gente vê nos processos de fusão das próprias unidades franqueadas V4 Company. A gente tem alguns parâmetros gerais, obviamente o portfólio, a maturidade da operação são aspectos que entram nesse cálculo de avaliação, mas muito também os objetivos subjetivos, por assim dizer, né? Os aspectos que não são necessariamente preto no branco. Eu quero me fundir com o Robiati porque eu sei que eu tenho uma excelência operacional, mas eu questiono as minhas capacidades de gestão, enquanto eu vejo ele excelente nas visões gerenciais, enquanto eu sei que o valor da minha excelência de operação pode colaborar com ele. E essas coisas, essa sinergia, que foi um tópico que a gente bateu, é um dos maiores critérios que vão definir e solucionar todas esses outros tópicos que fizeram parte do nosso discurso. É isso aí, não dá para esquecer que em última instância empresas elas são indivíduos. E aí é importante que exista mais do que essa sinergia entre a operação propriamente dita, entre as visões, os comportamentos, a cultura e todo o resto, como o Daniel muito bem colocou. Como ele já disse também, né, é importante dizer que esse assunto, ele sem dúvida nenhuma, daria outros vídeos, né, cada um aí com uma pequena parte dessa grande temática. Inclusive, se você quer ver algo assim, comenta aqui abaixo que a gente certamente vai atender a esse pedido. Em linhas gerais, pelo que a gente trouxe aqui, né, as percepções que dá para você sair desse vídeo com elas claras a respeito de M&A, é que sim, pode ser uma boa estratégia para o teu negócio. Você pode, além de aumentar o market share que você tem, você pode ser uma via bastante interessante para você adquirir mão de obra já capacitada. E aí, obviamente, né, para além das motivações e possibilidades com esse tipo de estratégia, tem todos os cuidados que a gente já mencionou. A verdade no e-cru é que não dá para ser ingênuo e não dá para garantir que qualquer fusão vai me deixar rico e vai fazer a minha empresa crescer. Esses são os pontos-chave, como várias outras pautas do Verdade Nua e Crua também provocam. E se você tem uma empresa e vislumbra que daqui a alguns anos pode haver essa fusão, mas eu preciso implementar um processo de vendas através da internet para ganhar robustez e chegar nesse momento. Entra agora em v4company.com, faz contato com os nossos colegas que a gente vai te retornar e entender exatamente como a V4 Company pode colaborar no teu negócio. Não tem bala de prata, não tem solução do dia para a noite, mas existem processos que vão colaborar para que a tua empresa chegue no teu objetivo. E olha só, se você gostou do conteúdo desse vídeo, obviamente não deixe de curtir, não deixe de compartilhar ele com mais pessoas. Também, né, se você discorda de alguns dos aspectos que a gente trouxe aqui ou enxerga algo que nós deixamos passar, o campo dos comentários é a melhor via para a gente, sem dúvida nenhuma, discutir mais sobre esse tema. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou Equity Partner da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.